capítulo 16, verso 9 e verso 10. Amém? Então Jessé fez passar de Samuel. Porém Samuel disse: tão pouco é este, escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Perguntou-lhe Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta um, mas o moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos na mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo, e veio entrar. Era ele ruivo, de belos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta e unge, pois este é ele. E você se assenta dando glórias ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante a um texto a qual nós precisamos analisar. E analisando, nós começamos a observar que a nação de Israel vai passar por certas dispensações. A primeira dispensação é quando Deus julgava o seu povo, quando Deus trabalhava em meio ao seu povo. Essa dispensação é chamada de período teocrático, Deus no centro, controlando todas as coisas. A segunda dispensação é chamada de juízes. A história diz que após a morte de Moisés e Josué, a nação de Israel sente falta de um líder para governar a nação de Israel. A história diz então que chegam diante a Samuel. Samuel se abate, Samuel se entristece, pois eles não queriam nem ele, nem a sua família para os governar. A história diz então que Samuel agora ele vai ter que levantar, mas Samuel se abate, porque eles não queriam nem ele, nem sua família para aquele quem governasse ele. Segundo nos conta a história, então agora Samuel vai levantar um rei. Esse rei é por nome Saul. A história diz que Saul vai se desviar dos preceitos divinos, como Pedro. Saul ele vai desobedecer a ordenança do Senhor. Deus fala: Saul mata. Ele fala: não, Saul é aquele interpretão que ele quer fazer aquilo que ele quer fazer. Deus manda ele pelo caminho, ele vai por outro caminho. Deus fala: segue, ele não quer seguir. Deus fala: vai na escola dominical, ele não quer ir na escola dominical. Deus fala: vai na oração, e ele não quer ir na oração. Saul tem seus conceitos próprios. Saul acha que seu nariz empinado, acha que seu poder de reinado, ele acha que tudo isso tem a capacidade de ser maior que Deus. Mas Deus olha para Saul e diz: Saul, quem colocou aí foi eu tenho o poder de te tirar e eu tenho o poder de te colocar. Bendito é o nome do Senhor. Só está começando. Saul agora ele vai desobedecer. A história diz que Saul, desobedecendo, ele não mata a geração dos amalequitas. A história diz então que o Senhor vai rejeitar a Saul. Você não lembra da Bíblia Sagrada? Quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, ele rejeita os soberbos. Estamos diante a uma geração, pregador, uma geração que acha que se só ele pregar, ele faz e acontece. Estamos diante a uma geração que acredita que se só ela cantar, ela faz o mover do culto. Mas Deus está olhando para essa geração e está dizendo que não consegue fazer nada além de mim. Por quê? Porque foi eu que te coloquei aqui. Estamos vivendo uma geração a qual está mais preocupada em cartaz, em dinheiro, do que com as almas de Cristo. Mas Jesus mesmo disse, pela palavra, que as almas são mais importantes. Eu nunca vi Jesus pegando dinheiro. Eu nunca vi Jesus pegando financeiro. Eu só vi Jesus pegando. Eu não posso no conhecimento. Eu não posso não viu o Evangelho. A baracona, a cala séria, a cala olha,
alguém que tem um coração puro, alguém que tem um coração puro. Ele olha na terra, e ele vai ver um homem por nome Davi. A história diz que Jessé vai receber a visita do profeta Samuel com a seguinte instrução: que na casa do Jessé, o belemita, Deus levantaria um rei. Certo é que Davi era aquele que menos tinha probabilidade de ser alguém, porque segundo nos conta a história, Davi tinha certos atributos. Primeiro, ele era ruivo. Segundo, de baixa estatura. A história diz então, Igor, que quando Samuel chega à casa de Jessé, ele sente o desejo de ungir os irmãos de Davi em seu lugar. Mas Deus olha para Samuel e fala: Samuel, não olhe para a sua belezura, nem pela sua formosura, porque o homem olha por fora do homem, mas eu, o Senhor, sou aquele que sondo dentro do coração do homem. A história diz então que Samuel ele começa a ver os 7 irmãos de Davi passar diante dele, e a mensagem divina não é outra, senão eu não vos aprove de nenhum. Então Samuel vai perguntar para Jessé: Jessé, será que vai ter algum mancebo? Jessé olha para ele e fala: olha, até que tem, mas esse aí é alguém que menos tem probabilidade de chegar a algum lugar. Quem é ele? É Davi. Davi apacentava os pastos do seu pai. Quem é ele? É alguém que a humanidade menospreza. Quem é ele? É alguém que fica sentado na última fileira. Quem é ele? É alguém que o mundo não valoriza, mas Deus valoriza. A história diz então que Samuel manda chamar o menino, e quando Deus manda chamar o menino, a história diz que quando Davi se achega, o Espírito Santo ministra dentro do coração do Samuel, dizendo: eis aí alguém que me agradei quando ninguém viu. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Talvez sua mãe não te viu, talvez seu pai não te viu, mas Deus ele te viu. Talvez ninguém está vendo o seu esforço, mas Deus está de olho em você. A história diz então que naquele dia Davi é honrado no meio dos seus irmãos. Naquele dia Davi é ungido perante ao meio aos seus irmãos. Davi tem a unção, mas Davi não tem um trono. Porém, Deus estava trabalhando na vida daquele que não tinha, na vida daquele que tinha um trono, mas agora não tinha mais unção. Sabe qual é a diferença de Saul para Davi? É que Saul ele está cheio de si e está vazio de Deus. Davi está cheio de Deus e está vazio de si. Estamos pegados, eu vou falar hoje. Estamos diante de uma geração que está vazio de si, que está agora se possibilitando de si. Ele entende que se ele não fazer, o mundo não pega fogo. Ele entende que se ele não estiver no culto, ninguém vai para o culto. Ele entende que se ele não pregar, nada acontece. Deus está dizendo: eu vou mandar chamar da vida. Eu vou mandar chamar da vida. Cadê essa vida? Cadê essa vida? Alá tem um, alá tem dois, alá tem três. Se tem da vida, abra a sua boca para adorar. Davi não está preocupado com o título. Davi não está preocupado se ele vai receber o reinado ou não. Davi está preocupado em fazer para Deus, porque Davi entende que a ele, por ele, são todas as coisas. Tem muita gente, Igor, que só quer o reinado. Agora eu quero entender, pastor, né? Diz que quer reinado, diz que quer cartaz, mas pula o culto todo aqui
ninguém te viu, mas Deus vai te levantar. A história diz então que Davi ele não tem o trono, mas porém ele não tinha unção. Davi agora ele volta a fazer aquilo que seu pai ordenou. E parece que vejo que Davi está seguindo uma ordenança. Honra o seu pai e a sua mãe, pois eu prolongarei os dias na sua vida. Davi ele continua fazendo aquilo que seu pai ordenou. Davi ele continua pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele não para de fazer só porque ele foi honrado de maneira alguma. Davi ele se posiciona. E sabe o que eu aprendo, Tauã? Que enquanto nós se posicionamos, Deus monta cenário para nos colocar no nome dele. Ah, Jesus! Enquanto você se posiciona, Deus monta cenário para te colocar. Raquel e Evônia, eu estou sentindo uma presença aqui. Deus vai começar a levantar os Davi, pastora. Deus vai começar a levantar aquilo que o mundo não valoriza. Deus vai começar a pegar, pastor, aquilo que a humanidade despreza e vai colocar nesse planeta. Só quem vai sentir a presença comigo. A Deus vai vir. 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 Se tem Davi agora na casa. Se tem Davi agora na casa. Vem comigo no texto. O texto diz agora que Davi continua posicionado. Davi continua cumprindo aquilo que o seu pai ordenou. Cumprindo o que o seu pai ordenou. A história diz que vai acontecer uma guerra. Seus irmãos vão ter que ir para a guerra. Guerra essa que seus irmãos vão enfrentar. De um exército, de um só, gigante, guerreiro, desde o tempo da sua mocidade. A história diz que esse gigante vai assolar a Israel por 40 dias, dizendo: não tem ninguém que poderá me vencer. Não tem ninguém na nação de Israel que vai me vencer. A história diz que Saul era o rei e ele era o homem maior. Então a probabilidade de vencer era de Saul. Só que interessante é, Igor, que Saul não estava na posição de rei. Saul não estava na posição de combate. E sabe o que eu aprendo? Todas as vezes que nós não estamos na posição, pastor Everton, nós acabamos caindo. Mas aquele que está na posição é interessante, pastor, sabe por quê? Porque eu lembro de uma palavra: quando você cair, ele te levanta. Quando você chorar, ele te consola. Ela é para a calamaio. Da calaçônia, Minaia. Eu estou sentindo uma graça aqui nesse lugar hoje. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Davi continua posicionado. Davi continua esperando o tempo. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: espera o tempo que Deus vai te honrar. Espera o tempo que Deus vai te colocar. Fica na posição que eu vou te honrar. Davi continua esperando o tempo. A história diz que seu pai, Jessé, manda um menino levar pão para os seus irmãos. Quando Davi chega, ele vai ver um gigante, a qual está assolando a Israel. A história diz que Saul olha para ele, o menino franzino, o menino parecia fraco. O interessante é que Saul é da tribo de Levi. O animal símbolo da tribo de Levi é o lobo. Davi é da tribo de Judá. O animal símbolo da tribo de Judá
é um leão. A história diz que Saul olha para ele e fala: olha, toma para si a minha armadura. Ele fala: não, eu não pego a sua armadura, Saul. Sabe por quê? Porque eu não me misturo com o lobo que tem pele de ovelha. Meu negócio é mesmo o leão. É Deus dizendo: Deus vai começar a separar, pastor Everton, aqui nessa igreja, os lobos do leão, os lobos do leão. Quem é lobo, grava isso. Quem é lobo, vai sair. Quem é leão, vai permanecer na casa. O leão vai começar a invadir a tua casa. O leão vai começar a invadir a tua família. O leão vai pelejar a teu favor. O leão vai invadir esse padeiro. Só que nesse pé de leão, abre a tua boca para adorar. Não tem como. A túnica de José não serve nos seus irmãos. Não tem como tirar aquilo que você tem, porque aquilo que você tem foi Deus que te deu. Aquilo que você tem foi Deus que te honrou. Não tem como, Talã, tirar o seu dom de pregar. Podem até ter inveja, mas aquilo que Deus te deu é teu. Não tem como tirar aquilo que Deus te deu, Vitória, porque aquilo que Deus te deu é teu, ninguém toma. Saqueia, Satanás, o meu, tu vai fazer aquilo que foi colocado. Pode sentir inveja, mas quem colocou é o Senhor. Hoje, toda inveja, toda marra de Satanás, vai cair no céu. Aleluia, uma calacia. Disseram ser seu amigo, mas por trás queriam te matar. Falaram que te bateram no seu ombro. Falaram que tu era amigão, te convidaram para jantar. Não vai. A vacilada. Tentaram contra você. Hoje Deus está quebrando da vacilada. O teu favor. Glória a Deus. A história diz então que Davi rejeita, porque a armadura não cabia nele. Ele era menor que Saul, e provavelmente a armadura não cabia nele. A história diz que Davi chega, e Davi não chega com a armadura, porque aquilo que está dentro dele é maior do que aquilo que está por fora. Davi não precisa de armadura para mostrar. Davi não precisa de um sapato bonito, cabelo bonito, de um anel no dedo. Porque Davi tem aquilo que nós chamamos, que é aquilo que o homem e a mulher têm por dentro, que é a humildade. Porque é a humildade que faz o homem crescer. Enquanto tu não for humilde, tu não cresce. Enquanto tu não for humilde, tu não permanece. Deus só trabalha assim, Pedro. Deus só trabalha com quem é humilde. Porque quem é humilde permanece, prevalece, fortalece. Quem é humilde continua na casa adorando. Davi chega diante ao gigante. E quando Davi chega diante a esse gigante, a história diz que o gigante olha para ele e fala: é esse aí que vai me enfrentar. O gigante olha para Davi e fala para ele: é esse aí mesmo que vai me enfrentar. Davi sem armadura nenhuma, sem a capacidade de nenhum soldado. Só que Davi tem a humildade e coragem que ninguém tem.
sem a capacidade nenhuma e sem ser preparado para lutar. O gigante olha para ele e fala: será que é esse aí mesmo? Tem gente que olha para você, vê você todos os dias no culto, terça, quinta, domingo. Será que é você mesmo que vai vencer? O inimigo olha você subindo o monte, descendo o monte, orando de madrugada e fala: será que é você mesmo que vai vencer e vai prevalecer? Davi olha o gigante é maior que ele. O gigante todo armado. Davi franjinho. O menino que não tinha forma muscular. O gigante olha para ele e pensa: eu vou ganhar facilmente essa batalha. Eu vou ganhar facilmente essa guerra. Só que a história diz que quando Davi se achega, Davi fala: tu pode ser grande, mas meu Deus é maior do que você. Eu posso ser pequeno, minha estatura é pequena, mas meu Deus é maior do que você. Essa situação da sua vida parece grande, mas meu Deus é maior do que essa situação. Alabaracia calamai. Davi sem a ferramenta nenhuma, somente com o botão girando. E lá vem Davi. Davi olha para ele e fala: olha, tu pode ser grande, mas meu Deus é maior do que você. Tu é pequeno, mas seu Deus é grande. Nenhuma ferramenta quebrada, forjada contra esse ministério não prosperará. Eu estou vendo Deus entrando nessa guerra na sua família. Alguém disse para você: tu não vai chegar a lugar nenhum, Davi. Tu não vai prevalecer onde estava. Mas meu Deus olha para você e vai te Quem está lá no espaço, se prepara, porque vai sair daqui animado.
todas aí. O cenário dela de perda, se prepare porque vai ter vitória. Ah, decreta a nossa derrota. Meu Deus, assinou a tua vitória. Santo Deus, aleluia. E agora a história diz que Davi ele vem, pega o toque e atira a pedra e o gigante ele cai. Eu aprendo que não precisa de ferramenta grande para derrubar um gigante grande. Meu Deus. O que Deus colocou na sua mão, você vai conseguir derrubar esse gigante. Não importa a ferramenta, mas tu vai conseguir derrubar esse gigante. Não importa o que falaram para você, tu nasceu para derrubar gigantes. Tu tem sangue de guerreiro. Tu não vai permanecer nessa prova. Deus vai tirar pessoas aqui do deserto. Deus vai tirar pessoas aqui do cativeiro. Eu vou terminar. A história diz que da meu lado e o prêmio é Mical, a filha de Saul. A história diz que estão levando a arca aí. Quando eles estão levando a arca, a história diz, pastor Everton, que Davi vai começar a dançar. Eita Deus, aleluia! Davi vai começar a dançar. Porque aquilo que mantém de pé é a presença de Deus na vida dele. Se ele valorizasse essa presença, porque em vez de ali valorizar a presença, ele deixou que seus filhos escarnecessem diante a arca e não valorizassem a presença. Davi faz diferente. E agora eu estou vendo Davi em um cenário que ele está dançando diante da presença de Deus. Mical está hoje. Mical está na janela observando Davi. Mical fala: Davi, para que isso aí? Tu fez curso em faculdade de matar gigante. Tu matou gigante, agora fica dançando. Tu não precisa dançar, Davi. O povo não gosta de quem dança na presença. Tu não precisa desse negócio de pular no ministério, falar em línguas. Para que esse negócio? Davi olha para Mical com toda a autoridade e fala: olha, Mical, eu só sei de uma coisa. Eu só estou aqui porque foi ele